Rosa, eu sou estilista e professora de corte e costura, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero explicar como fazer ajuste de gancho de calça. Então, de repente você quer trabalhar com conserto, quer ganhar algum dinheirinho em casa e de repente aparece uma calça para você fazer ajuste de gancho e você não sabe como proceder, você fica em dúvida. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a técnica que eu utilizo para fazer ajuste de gancho. E assim, todas as vezes que a gente vai fazer algum conserto, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque às vezes a gente conserta uma coisa e de repente a gente cria um outro defeito na peça. E gancho de calça é uma das coisas assim que é fatal, se não usar a técnica correta, acontecer um outro defeito. Ou seja, eu tenho certeza que você já viu focinho de gato. Então, de repente a pessoa vai lá, ajusta o gancho de calça e não ajusta corretamente, e depois, ó, forma o focinho de gato. Aqui ficam os riscos, ou seja, eu conheço isso por focinho de gato. Então, tem uma técnica certa pra gente fazer ajuste de gancho de calça, tá bom? No momento eu não tenho nenhuma cliente aqui, eu coloquei a calça aqui no manequim, mas nada impede de você entender perfeitamente o que eu vou explicar, tá? Então, vamos imaginar que é uma cliente, tá? E vamos imaginar que ela quer que suba um tanto assim de gancho aqui, ó. E o que você vai fazer? Você vai juntar. E sempre a gente une as costuras do entrepernas aqui. Não é legal você fazer o ajuste fora da linha de costura. Então, junta a linha da costura aqui, ó, frente e costas. Tá vendo que a costura tá no meio? E faz o ajuste aqui, ó. Tá? E você vai perguntar aí pra pessoa se ficou legal, se quer que ajuste um pouquinho mais, enfim. E aí ela falou, ah, tá bom. Então, é só isso que a gente tem que fazer, demarcação. Aí, para a pessoa tirar, né, ela não vai conseguir tirar com esse alfinete. Você pega um giz, tá? E faz um risquinho onde você colocou o alfinete aqui, ó. Tá? E aí você pode tirar o alfinete e a pessoa vai lá e vai tirar a peça e vai trazer para você, tá bom? Então, eu vou tirar aqui do meu manequim, vou levar lá na mesa para você entender quais serão os próximos passos. Então, ó, minha cliente foi lá, tirou a calça, trouxe para mim, tá? E aí, antes dela ir embora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar no caderninho o nome dela e vou marcar lá, ajuste de gancho de calça. E aí, eu tenho que marcar o valor que eu vou ajustar, tá? Então, aqui, ó, quando eu falei para você ajustar pela costura, então você junta aqui, ó, pela costura, e aí nós precisamos marcar, tá vendo o pontinho amarelo que eu fiz aqui, ó? Nós vamos medir, então, da costura até o pontinho amarelo, ó. Quanto que deu? Deu 2 centímetros, ou seja, só que é 2 centímetros na frente mais 2 centímetros nas costas. Não foi assim que a gente vai consertar? Então, eu vou marcar aqui, ó, ajustar 2 centímetros. Só que eu já sei que é 2 na frente e 2 nas costas. Porque às vezes a gente marca 4, depois a gente sobe 4 aqui e depois mais 4 lá nas costas da 8. Então, marca lá o nome da fulana e marca assim, ó, ajustar 2 centímetros, tá bom? Aí a pessoa vai embora e nós vamos continuar com o nosso trabalho. Então, aqui, ó, quando a gente vai fazer ajuste de gancho de calça, no meu caso aqui, ó, quando eu somo 2 da frente mais 2 das costas, não dá 4 centímetros? Só que para não acontecer de formar um focinho de gato aqui, ó, na hora que eu terminar de ajustar, o que eu faço? Eu pego esses 4 centímetros e divido por 3. No meu caso aqui, 4 dividido por 3 é 1,33, tá? E assim, eu vou desenhar para você conseguir entender o que eu vou fazer. Então, 4 dividido por 3. Então, eu peguei o 4 e dividi em 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3, tá bom? E cada partezinha dessa daqui tem 1,33, correto? Ó, 1,33, tá bom? Só para você entender. Então, eu peguei 2 mais 2, 2 da frente, 2 das costas, é igual a 4. E peguei esse valor e dividi por 3. Deu 1,33. Então, eu dividi o 4 em 3 partes iguais. Só que eu vou pegar 2 partes e vou tirar da frente, tá bom? Sempre na frente a gente tira mais. E uma parte a gente vai tirar das costas. Então, eu vou marcar aqui, ó, frente e aqui costas, tá? 1,33 mais 1,33 é igual a 2,66. Então, na frente eu tenho que ajustar 2,66 e nas costas 1,33 só, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é desmanchar aqui a minha costura, né?
E assim, ó, eu vou explicar uma técnica para você que eu vou ajustar só até no joelho. Se tivesse que ajustar até na barra, aí você tem que soltar até na barra, tá? Mas a maioria das vezes é até no joelho só, porque a gente não vai poder fazer o ajuste aqui e parar aqui, tá? Então a gente tem que vir saindo aqui bem pertinho do joelho aqui, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é soltar a costura do gancho. Eu nunca solto aqui perto do zíper, porque se eu soltar muito aqui perto do zíper, eu vou ter que recosturar este zíper. Então eu marco aí mais ou menos uns 3 dedinhos ali, ó, e vou soltar a minha costura de gancho aqui, ó. Tá bom? Não tiro pertinho do zíper, não. Vou soltar a minha costura. E aqui também não precisa subir muito também, não, tá? Como aqui foi só 2 centímetros, não é necessário a gente subir até lá no cós, não. É só um tantinho assim, ó, mais ou menos. Coloquei aqui uns 4 dedinhos aqui, tá? Na partezinha das costas, porque na partezinha da frente eu coloquei uns 3 dedinhos aqui, ó, pra baixo do meu zíper. Então, aqui, ó, eu soltei o gancho, tá vendo, ó? Não soltei perto do zíper, também não soltei muita coisa aqui na partezinha das costas, não, tá? Ó, está aberto. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer o ajuste do meu gancho até aqui na barra, tá? Eu vou fazer só até na altura aqui do joelho. E como que a gente sabe como que é, aonde que está o joelho se a pessoa já foi embora? Eu vou te dar uma técnica que eu utilizo, tá? Nós fazemos assim, ó, eu pego aqui, ó, da parte da cintura até na barra e vou medir. Quanto que dá aqui, ó, da cintura sempre pela lateral, tá? Sempre pela lateral, aqui, ó, no meu caso aqui deu 81 centímetros, ó, medi desde aqui de cima até lá na barra. Eu vou pegar aqui, ó, o metalzinho da minha fita métrica, vou colocar aqui, ó, na minha barra, tá? Tá vendo que minha fita dobrou aqui? Então, aqui eu vou fazer um risquinho, só que aqui não é meu joelho. É 6 centímetros para baixo. Pode fazer o teste aí nas suas peças, na sua calça, ó, mede 6 centímetros para baixo. O seu joelho está exatamente aqui, ó, metade da calça, 6 centímetros para baixo. Então, é nessa direção aqui que eu vou parar o ajuste. Então, eu não vou fazer até lá. Só se fosse entrar aqui, tá? Se eu tivesse que ajustar aqui a perna ou entre pernas, aí eu desceria até lá na barra. Mas no meu caso aqui, eu só vou ajustar até o joelho, tá? Então, recapitulando. Então, aqui na partezinha da frente, ó, nós vamos subir 2,66. Então, aqui, ó, é o zíper. Então, aqui na partezinha da frente, eu vou marcar 2,66. Então, eu coloco a minha fita métrica aqui, ó, na minha costura e subo aqui, ó, 2,66. Ah, Gabriela, mas eu não vou achar o 66 na fita. Marca 2,6. Conta aqui, ó, depois do 2, 6 pauzinhos e marca, tá bom? E aí, beleza, fiz deste lado. E só que agora eu não posso vir aqui, ó, reto, né? Porque a nossa perna, ela não é reta. Então, se eu vier aqui, ó, e ligar com uma linha reta aqui, o que que vai acontecer? Vai acontecer um outro defeito. Vai ficar pegando no corpo da pessoa, porque o nosso corpo não é reto, né? Então, o que que eu vou fazer? Não é até aqui, ó, a linha de joelho que eu tenho que ajustar? Então, é aqui que eu vou zerar a minha costura, ó. Vou fazer um tracejado maior aqui pra você ver, tá? Então, é até aqui que eu tenho que parar minha costura. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha reguinha, tem uma reguinha que eu chamo de reguinha rosa, tá? E eu vou fazer assim, ó. Tá vendo que a nossa perna, ela faz uma curva assim, né? Então, eu vou pegar a minha curva aqui, ó, vou encostar no meu pontinho amarelo aqui, ó, e vou, então, zerar ele aqui, ó, nesse pontinho que eu fiz. E vou riscar aqui, ó, uma curva bem suave. Não posso fazer curva acentuada, tá? Se fizer curva acentuada, dá defeito na peça também. E vou passar um traço aqui, ó. Beleza? Então, na frente, eu já sei que eu tenho que ajustar. Aqui em cima, ó, 2,6 e aqui é 0. Aqui eu não vou entrar nada. Se eu tivesse que fazer ajuste, aí eu teria que afastar da costura. Então, deixa eu levantar aqui pra você ver, ó. Então, da costura para cima, não é da margem, tá? Subi 2,6 e parei aqui no joelho, ok? Fiz isso deste lado, eu vou fazer isso daqui, ó, do outro lado também da frente, ó. Então, para nós fazermos o outro lado aqui, ó, a mesma coisa, tá?
Eu não marquei da costura para dentro 2,6, eu vou marcar então da costura aqui, ó, para dentro 2,6 aqui, ó, tá? Não posso deixar desigual não, e a parte da frente. E quanto que nós vamos descer? Aí você vai medir aqui, ó, põe a sua fita métrica aqui, ó, e mede, no meu caso aqui, ó, deu 24 centímetros e meio. Então, eu já sei que eu tenho que medir aqui, ó, da minha costura aqui, ó, da margem, até tocar aqui na costurinha aqui do entrepernas, 24 centímetros e meio. Prontinho. Marquei aqui, então eu já sei que a altura do outro joelho está aqui, tá? Vou só ter que fazer um traço aqui maior. Então, agora que eu marquei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha reguinha novamente. Tá vendo que ela tem uma curva aqui, ó? Então, eu tenho que acompanhar essa curva aqui, tá? Ó, aqui é zerinho e aqui eu marco lá nos 2,6. Prontinho, já fiz o ajuste do gancho, tá? Da parte da frente. Agora, nós vamos virar aqui para o lado das costas. Lembra quando a gente fez o cálculo, ó? A gente, para a partezinha das costas, a gente tem que entrar só 1,3. Ou seja, 1 centímetro e 3 pauzinhos na fita métrica, tá? Então, olha só, eu vou entrar aqui, ó, da costura para dentro, 1,3. Então, coloco minha fita métrica aqui do ladinho das costas e marco 1,3, aqui, ó. E aí, eu também preciso saber, né, aonde que eu marquei aqui, ó. Então, eu dou uma levantadinha aqui, ó, tá vendo? Aonde que tá a marcação do meu joelho. Porque elas têm que começar e terminar juntas, ó. A marcação do meu joelho tá aqui, eu só transferi aqui. E aí, eu vou pegar a minha régua aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a partezinha da frente, ó. Só que a gente vai tirar um pouquinho menos que a partezinha da frente, né? Aqui é 0, eu encosto na linha e aqui eu faço uma leve curvinha, ó. Bem pouquinho, tá? Aqui é zerinho na linha. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Eu vou, então, entrar 1,3 e vou ajustar aqui a partezinha desse gancho aqui, ó. Da costura para dentro, eu marco 1,3. Depois, eu meço aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou olhar aqui onde que eu marquei o joelho e faço um risco aqui desse outro lado, assim, das costas, tá? E aí, eu vou, então, fazer uma curvatura aqui. Fiz a curvatura aqui, ó. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, eu preciso desmanchar a minha costura. Essa daqui não dá pra gente fazer, olha só, então, ó. Aqui é 0 e aqui entrei 1,3, tá? A gente não consegue fazer o ajuste de gancho agora sem desmanchar. E por que eu não desmanchei antes? Porque às vezes a gente tira, né? Linha preta, peça é preta, às vezes a gente não vê onde que está a costura. Por isso que eu não tirei. Então, eu vou soltar a minha costura aqui agora, ó. Soltei um lado, agora eu vou soltar o outro aqui, ó. Eu só venho cortando as costuras aqui, ó. Eu acho de 3 em 3 pontinhos aqui, ó, só corto. E depois atrás lá eu só puxo ali, ó, a linha. Aqui eu não puxo nada, ó, só corto. Pode usar desmanchador, tá? Aquele aparelhinho que a gente desmancha a costura. Então, aqui, ó, eu já cortei, aqui atrás, ó, eu só venho, levanto aqui, ó. E só venho puxando a minha linha inteirinha aqui, ó. Olha que facinho desmanchar. Tá? Então, eu desmanchei. Então, aqui eu já soltei as costuras, já limpei a minha peça. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa perna aqui, ó, vamos começar por ela. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, direito com direito, tá? Dessa perna aqui. E nós vamos casar aqui, ó, a marcação amarela aqui da partezinha da frente com a partezinha das costas. E assim, ó, nós vamos colocando alfinetes. Aqui, ó, linha amarela com linha amarela. E se você observar, olha só o que aconteceu. Tá vendo aqui, ó? O gancho da frente ficou um pouquinho para baixo do que o gancho das costas. Por quê? Porque não é a pontinha que eu tenho que casar. É aonde eu vou começar a costurar. Porque depois
Sabe o que que acontece se a gente casar a pontinha aqui, ó? Vai dar um degrau aqui na costura, tá? Então, eu caso onde eu vou costurar para não dar degrau aqui, ó, tá bom? E aí, eu venho, então, colocando aqui, ó, marcação com marcação e venho colocando os meus alfinetes aqui, ó. Coloco um alfinete aqui e acho a marcação lá, tá certinho aqui. Já venho colocando os alfinetes aqui, ó. Tá vendo? Linha amarela está coincidindo com a linha amarela aqui da partezinha das minhas costas. E aqui nós vamos, então, finalizar, tá? Olha só, então, ó. Linha amarela até o final com a linha amarela aqui, ó. Tá ok? Vamos fazer do outro lado agora. Então, do outro lado a mesma coisa, ó. Vou unir aqui onde eu vou começar e não vou unir as pontinhas do meu gancho aqui. É onde eu vou costurar, que as costuras têm que ficar coincidindo. Então, vou unir aqui, ó. E vou colocar um alfinete aqui. Sempre confere para ver se a marcação está certinha, ó. Linha amarela com linha amarela e aqui em cima onde vai começar, ó, overlock e overlock certinho aqui, tá? Não tem degrau aqui onde eu vou começar na minha costura. E agora é só a gente, então, colocar o alfinete acompanhando aqui a marcação. Sempre coloca o alfinete e observa, tá? Casei as marcações. Coloquei certinho. E aí, nós vamos, então, lá na nossa máquina já para fazer o ajuste. Olha só, linha amarela com linha amarela, tá bom? Vamos lá na máquina, então, que nós vamos fazer a costura e depois nós já vamos, então, prosseguir para o acabamento. Então, eu já estou aqui na máquina, tá bom? Aqui onde que eu marquei a finalização é a altura do nosso joelho, só que eu desmanchei um pouquinho mais, então eu tenho que começar da minha costura lá em cima daquela lá, fazer um retrocesso, a hora que eu chegar aqui é que eu vou começar a fazer o ajuste aqui para o nosso gancho, tá? Então, vou começar um pouquinho para baixo aqui, ó, coloco a minha agulha exatamente em cima da costurinha, ando um pouquinho, faço um retrocesso aqui, é tudo em cima da costura, eu posso até fazer um novo retrocesso ali. E aí, aos poucos, eu começo vindo aqui para a linha amarela, tá? Vou costurando sempre em cima da linha amarela. E aqui, então, eu já estou chegando no gancho, ó. Aqui eu vou finalizar, faço um retrocesso, porque senão na hora que a gente for fechar o nosso gancho, fica desmanchando a costura do entrepernas, tá? Então, olha só, ó. Terminei aqui, pode ver que aqui, ó, a minha costura aqui, ó, certinha aqui, ó, não vai dar degrau aqui, o degrau fica aqui nas pontinhas aqui, tá bom? E olha só, costurei em cima da linha amarela e finalizei aqui, ó, na altura do joelho, tá bom? E aí, eu vou fazer do outro lado também. Então, para nós fazermos o outro lado, a mesma coisa, tá? Vou começar aqui, ó, do gancho, tá? Vou começar, abaixo aqui o meu pezinho, abaixo a minha agulha e aí nós vamos começar, vamos fazer um retrocesso e sempre costurando em cima da nossa linha amarela. Se você perceber que o seu tecido ele começa a encruar, dá uma puxadinha na frente e uma puxadinha atrás assim. Sempre olha embaixo para ver se não tem pregas, tá bom? Posso até tirar esse daqui já. Então, aí eu venho até na linha amarela aqui, que é a altura do joelho, e aí eu tenho que seguir aqui, ó, para encontrar com essa costura que nós desmanchamos aqui, tá? Ó, sempre retinho aqui, ó. Ando um pouquinho em cima da costura, faço um retrocesso, tá? Para não ficar desmanchando ali. Terminei, ergo o pezinho, ergo a minha agulha e tiro a peça da minha máquina.
Então vamos confirmar o nosso trabalho, ó, tudo certinho em cima da linha amarela. E aí nós fizemos um retrocesso aqui, ó, em cima do ponto de encontro de costura. Então agora que eu terminei de fazer o ajuste aqui, né, no entrepernas, pra gente ajustar o gancho, se você observar aqui, ó, tem uma margem de tecido muito grande e geralmente a gente deixa aqui, ó, no entrepernas 1,5 cm no máximo, tá? Então aqui, ó, onde a gente parou a nossa costura, a gente vai fazer o quê? Nós vamos medir aqui, ó, e vamos ver quanto que tem, ó. No meu caso aqui tem 1,5 cm. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encostar a minha fita métrica na costura que eu passei aqui, ó, e vou marcar 1,5 cm aqui, ó. Vou fazer uma correção então, tá bom? Ó, 1,5 cm. E aí nós vamos recortar, ou você já pode ir lá no overlock direto e já fazer essa correção aqui, tá? Ó, vê se não tem tecido aqui, nós vamos recortar então, deixando a margem de 1,5 cm. Nunca a gente pode cortar rentinho com a costura, bom? Sempre deixa a margem aí, ó. Então, retirei a rebarba, olha só. E aí, então, já fiz isso deste outro lado aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Tá vendo que aqui, ó, tem overlock, só que agora eu acabei de recortar, não tem mais. Então, eu vou colocar uma costura para cada lado, vou passar um overlock desse lado, vou passar um overlock desse outro lado aqui, dos 4 lados aqui, ó. 2 vezes, uma de cada lado dessa perna aqui e uma de cada lado dessa perna aqui. Ai, Gabriela, mas eu não tenho overlock. Pode ser zigue-zague, tá bom? Não deixe essas margens de tecido gigantesca dentro aí entre pernas aqui, porque senão depois seu tecido vai repuxar, tá bom? Então, eu vou lá no overlock, vou passar as costuras e já volto aqui para te mostrar e pra gente já fazer a finalização do gancho, pra gente já encerrar o nosso conserto. Então, eu já fui lá no overlock, já passei as costuras aqui para fazer o acabamento, né? Igualar a margem de costura. E se você observar aqui, ó, eu deixei uma emenda de overlock proposital. Não é legal que a gente deixe isso aqui na nossa peça. A gente sempre tem que cuidar com a estética da nossa peça. Então, aqui, ó, tem uma linhazinha rosinha clara, ó. Eu venho aqui, aonde ela começa a subir, ó, eu faço um cortezinho da linha aqui, tá? E depois eu venho aqui, ó, do finalzinho também da linha rosinha clara, ó, só puxo, ó. Puxo, e aí, ó, desmancha esse pedacinho de overlock, para ninguém saber aonde que a gente fez a emenda do overlock. Olha só, gente, que perfeição, ó. Tá bom? Sempre a gente tem que cuidar da beleza interna da nossa peça. Então, agora finalizei então a parte do entrepernas, agora a gente só vai fechar o nosso gancho. Antes de eu fechar o gancho da minha calça aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro e vou passar, tá vendo que as costuras, ó, elas não estão assentadas onde a gente costurou. Então, eu vou lá no ferro, vou colocar uma margem para cada lado e vou assentar essa costura do entrepernas dos dois lados aqui. E já volto aqui para te mostrar. Então, aqui, ó, eu passei a minha costura, assentei a costura. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós temos que costurar o gancho. Então, como que eu faço? Eu pego essa parte da frente com essa parte da frente e coloco assim, ó, direito com direito. Aqui, ó, e nós vamos aqui, ó, desdobrar aqui, ó. E tá vendo que aqui, ó, essa costura é a costura de um lado do entrepernas. E essa daqui é a do outro lado. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Coloco frente com frente, direito com direito e costa com costa, direito com direito. E aí, no meio do caminho, olha aqui que nós temos, ó, uma costura. Então, nós precisamos casar essa costura. Então, eu coloco aqui, ó, uma costura para cada lado e vou unir a costura aqui, ó. Coloco o meu dedinho aqui e vou fazer assim, ó, para ver se a minha costurinha está casada, ó, tá? Não está, então eu coloco certinha. E vou colocar um alfinete deitado, porque eu não quero que a minha costura saia do lugar. Deitado é sempre contrário da nossa costura, né? A nossa máquina vai vir aqui, o alfinete sempre ao contrário. E assim, ó, outro erro comum que eu vejo as pessoas cometendo. Aqui, ó, tá vendo? Se você observar, tá vendo que esse pedacinho do tecido, ele desceu aqui? Então, você deixa, porque se você juntar, pegar essa pontinha aqui, ó, e fazer isso aqui, ó,
Tá vendo o que formou aqui na minha peça? Ó, uma ruga, ó, soltei, está lisinho. Aí a pessoa vem aqui, pega essa pontinha aqui, ó, e junta aqui, ó. Olha o que vai acontecer, vai ficar enrugado o nosso tecido. A hora que a gente terminar de costurar, vai dar um defeito horroroso na sua peça. Então, aqui, ó, se você observar, essa pontinha ela ficou pra cima, né? Pra fora da margem aqui, você deixa. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó, ela ficou para baixo, você deixa, porque se você tentar juntar essa pontinha aqui, ó, vai formar uma ruga aqui, ó, tá vendo? Vai dar um defeito depois, tá? Então, são detalhes que a gente tem que observar. E aí, aqui, então, eu vou lá na máquina, posso colocar outros alfinetes aqui, ó, e vou lá na máquina, então, e já vou, então, fazer a finalização do meu conserto. Vou começar aqui, ó, da partezinha de baixo do meu zíper, vou fazer um retrocesso, vou até lá e vou voltar. Então, aqui no gancho da nossa calça, eu costumo passar 2 costuras. Por quê? Porque a pessoa, ela senta, ela levanta, ela anda, então pode ser que a nossa costura fique fraca. E aí, esse ponto venha estourar. Então, o que eu faço como medida de segurança? Eu sempre passo costura dupla neste gancho aqui, ok? Se você observar deste lado aqui, ó, tem 2 costuras aqui, ó, onde eu já tinha feito a costura do gancho. Então, vou para lá, começo com retrocesso, termino com retrocesso. Depois eu faço o retrocesso de novo e volto. Vamos lá na máquina, então. Então, para mim costurar o gancho, ó, eu vou começar aqui, ó, abaixo do zíper, tá? Por isso que eu não desmanchei aquela costura muito lá perto do zíper, porque senão agora fica muito difícil. Tá vendo que o tecido começa a dobrar aqui, ó. Então, aqui, ó, sempre olha para ver se o seu tecido não está dobrado. E aí, nós vamos começar exatamente em cima da costura. Eu vou começar um pouquinho para cima da costura lá, ó, tá? Pra gente conseguir fazer o retrocesso. E aí, eu vou abaixar o meu pezinho e vou, então, fazer um retrocesso aqui, ó. Começo, faço um retrocesso e venho seguindo aqui, ó. Sempre cuida para a costura não ficar dobrada aqui também, ó. E aí, a gente vem costurando. Aqui, ó, não tenta unir essa pontinha com a margem lá, tá? Ó. E se você observar que o tecido começa a dobrar aqui, ó, tá vendo? Ó, começou a dobrar. O que eu faço? Eu abaixo a minha agulha. Sempre que você for levantar a sapatilha da máquina, ou o pezinho da máquina, sempre a agulha tem que ficar abaixada. Ó, levanto o pezinho, tá vendo que a agulha está abaixada. Acerto o meu tecido lá, ó, e continuo. Ó, abaixei o pezinho, vou continuar. Tá vendo que aqui tem um ponto de encontro de costura. O alfinete está deitado, ó. Vou pular esse alfinete aqui sem pisar lá no pezinho. E aí, aqui eu vou continuar aqui, ó. Sempre olha para ver se o seu tecido não está fazendo rugas. Tá vendo, ó, quando o alfinetinho está em pé, eu não consigo passar com a máquina aqui, então eu preciso retirar ele daqui. Então, aqui, ó, tá vendo? É a finalização onde a gente desmanchou, ó. Vou fazer um retrocesso aqui, pra travar a costura. Lembra que eu falei que a gente precisa passar 2 costuras para reforçar o gancho? Só que assim, ó, antes de eu passar a segunda vez a costura aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retirar este alfinete e conferir para ver se essa costura aqui do entrepernas ficou certinha, ó. Então, eu vou virar a minha peça aqui para o direito e olha só, a costura aqui do gancho, do entrepernas. Gente, olha isso, que perfeição, ó, casou certinho. Aqui é o entrepernas e aqui é o nosso gancho. Tá vendo, ó? Então, antes de você passar a segunda costura, porque se ficar desalinhado e você passar 2 costuras, você vai ter 2 vezes um trabalho aí desnecessário, né? E aí, então, está tudo certo, posso, então, tirar esse alfinete aqui e agora é só eu vir e passar a segunda vez. De novo, ó, ver se o tecido não está dobrado, coloco a minha agulha lá novamente, abaixo aqui o pezinho e agora eu vou costurar exatamente em cima da minha costurinha pink, ó. Meu dedinho aqui do lado para fazer o retrocesso certinho e venho costurando aonde eu já costurei. E aí, a gente vem, então, passando uma costura aqui, ó.
Começou a dobrar esse tecido de novo, abaixo a minha agulha, levanto o meu pezinho, acerto ele aqui e continuo. Isso aqui se chama reforço de costura. E aí eu vou até aonde eu parei aqui, ó, no gancho das costas aqui, tá? Ó. Faço o retrocesso novamente. E aí, então, nós finalizamos o nosso conserto. Vou tirar da máquina, vou limpar todas as linhas. Não é legal você entregar uma peça cheia de linha e sem passar aí para a sua cliente ou o seu cliente, tá? Vou levar lá na mesa pra gente ver o resultado final. Então, eu trouxe aqui na mesa, olha só, nós passamos a costura aqui, ó, unindo o gancho da frente com o gancho das costas, né? Direito da frente com direito da frente e direito das costas com direito das costas, unindo aqui o entrepernas. Agora, nós vamos virar a nossa calça para o direito pra gente confirmar o nosso trabalho. Então, eu virei a minha peça para o direito. Se você observar, ó, não tem nenhum focinho de gato. Talvez você esteja perdido que eu estou falando. Tá vendo esses riscos vermelhos aqui, ó? É o defeito que dá se a gente não utilizar a técnica. Então, a nossa calça está corretamente acertada. E assim, ó, como então que eu utilizei a técnica? Lembra quando a gente fez o ajuste dos 2 centímetros? Que eu peguei, então, coloquei 2 centímetros para frente, 2 centímetros para as costas e marquei em um papel, né? Então, eu encontrei o valor de 4 centímetros, na sequência eu dividi por 3 e encontrei um valor de 1,33. Talvez você ficou com dúvida o porquê que eu peguei 2 partes da frente e uma só para as costas. Ah, Gabriela, não poderia ter ajustado 2 centímetros na frente e 2 centímetros nas costas? Eu vou te explicar por que eu não faço isso. Eu tenho certeza que você já viu o que eu vou te mostrar agora. Eu gosto de ilustrar com imagens para você conseguir entender, tá? Tá vendo esse desenho aqui, ó? Esse é o desenho de número 1 e esse é o desenho de número 2. Então, por que eu peguei 2 partes para frente e uma só para as costas? Porque assim, ó, não é legal que quando a pessoa sente, fique esse vão aqui, ó, atrás das costas da pessoa, né? Depois as pessoas começam a fazer piadinha. O correto é fazer a de forma número 1. E por que então? Porque tem o nosso bumbum. Então, quando a gente, né, diminui o gancho das costas, a gente está comprometendo aqui, ó, o cós da nossa calça, ou seja, gancho curto. Então, por isso que eu tiro 2 partes para frente e uma só para as costas. Então, quando você vê esse defeito aqui, ó, você já sabe que o gancho das costas está curto, tá bom? Então, por isso que eu tiro só um pouquinho do ajuste lá da nossa calça. Eu ajustei 4 centímetros, só que eu coloquei 2 partes para frente e uma parte só para as costas. Outra coisa, tem pessoas que quando vai fazer o fechamento, né, do ajuste, faz assim, ó. Desmancha a peça, depois coloca frente direito com direito, fecha o gancho da frente. Depois, na sequência, coloca o gancho das costas direito com direito, fecha o gancho das costas. Depois, une as pernas direito com direito e vem e passa uma costura aqui diretão no entrepernas. E aí, começa aqui, faz a curva e desce. E assim, também acontece de formar um focinho de gato quando a gente faz isso, porque a costura repuxa. A costura do entrepernas repuxa o nosso gancho. Então, o que eu fiz, né? Eu desmanchei o gancho, desmanchei o entrepernas, ajustei o entrepernas primeiro, né? Que eu subi o gancho e na sequência eu fechei o gancho. Passei aqui na frente, entrepernas e fui lá para as costas. Então, isso aqui, ó, contribui para nossa peça ser ajustada, sem focinho de gato, sem gancho curto e ficar alinhadinha certinha. Então, nesse vídeo eu expliquei para você o passo a passo que eu utilizo para a gente conseguir fazer o ajuste de gancho da nossa calça corretamente. Só lembrando que o ajuste que a gente fez lá no corpo do cliente, a gente tem que pegar ele, dividir por 3, colocar 2 partes na frente, uma parte só nas costas. E assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou pedir também que você deixe aqui abaixo nos comentários se você já tentou fazer algum ajuste de gancho de calça,
Se já apareceu algum tipo de serviço aí para você fazer o ajuste e você acabou dispensando porque não sabia como proceder, então compartilhe um pouco das suas experiências com a gente, tá? Aqui abaixo também eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp. Se você quiser participar e tirar suas dúvidas por lá também, eu vou deixar o link aqui, está escrito assim, ó, postura e dicas da Gabi. Quando você clicar, você vai ser redirecionado lá para o WhatsApp, você pode entrar no grupo e se você também quiser ter a oportunidade de escolher qual será o próximo conteúdo do canal, lá do lado direito do grupo tem 3 pontinhos, clica lá, clica para ver em dados do grupo e lá na descrição eu vou deixar 4 opções de conteúdo que você vai ler, vai escolher a opção que você gostaria de aprender, vai lá nos comentários do grupo, marca a opção desejada e assim, a opção mais votada será o próximo conteúdo do canal, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.